Declaro aberta a Assembleia, de acordo prevista no artigo 35, inciso 1, letra C. E vamos compor a nossa mesa. Eu convido o presidente da diretoria executiva, Juno Rego, para vir para a mesa. E queremos chamar o secretário, queria chamar a Elvani, indicar a Elvani para secretariar os trabalhos. Gostaria de saber se todos aprovam a indicação da Elvani. Ok. Por aclamação, tudo bem? Então, vamos lá, Elvani, vem para cá. Eu também queria, de acordo com o que prevê o artigo 37, inciso 6 do Estatuto, pedir o assessoramento do Fernando aqui na mesa para ajudar a condução dos trabalhos. Submeto também à Assembleia, se está todo mundo de acordo. Ok, por aclamação. Dez e 31. Pessoal, submeto também aos presentes a questão do credenciamento. Se nós deixamos o credenciamento aberto por mais algum tempo, por quanto tempo, ou se fechamos o credenciamento, porque já estamos, são 10h36, e se a gente fecha o credenciamento a partir de agora. Então, a proposta a minha proposta é fechar o credenciamento, porque estamos no horário, e em respeito a todos que chegaram na hora, a minha proposta é fechar. Alguma proposta contrária? Todos aprovam? Contrários? Abstenções? Declaro, então, fechado o credenciamento a partir desse momento. Então, vamos passar para a secretária. Mesa. Ok. A partir de agora, então, encerrado o credenciamento. Passo, então, a palavra à secretária Elvani para a leitura do edital, conforme está previsto no Estatuto. Edital da Assembleia Geral Ordinária do edital de convocação. O presidente do Conselho Deliberativo, uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o artigo 35, inciso 1, a linha C, com o artigo 39, inciso 7, todos do Estatuto Social, convoca a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 14 de dezembro de 2019, sábado, na sede social da Sejus, situada no setor de Clube Sul, trecho 2, lotes 2/39, Brasília, DF, às 10 horas, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda e última chamada, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta. 1. Discussão e deliberação sobre o orçamento anual da Sejus para o exercício de 2020, conforme planilha orçamentária aprovada pelo Conselho Deliberativo, constante em anexo
juntamente com a planilha da execução orçamentária atualizada até o mês de outubro de 2019. Deliberação sobre o plano 2. Deliberação sobre o plano bienal de trabalho da diretoria executiva eleita para o biênio 2019/2021 e 3. Assuntos gerais sem caráter deliberativo. Os documentos serão disponibilizados na página da transparência da Sejus, Brasília, 6 de dezembro de 2019. Então, indago aos presentes se está aprovado o edital, se existe alguma intenção. Por aclamação, está aprovado o edital. Contrários? Abstenções? Então, declaro aprovado o edital para começarmos a nossa reunião. Bom, todos aqui me conhecem, eu sou Ana Cristina Pupi, estou começando na Sejus, no Conselho Deliberativo. Fui eleita para presidir o Conselho, conto com a contribuição de todo mundo, todos nós queremos a mesma coisa, queremos uma Sejus forte, uma Sejus transparente, ética, e esperamos cada qual, né, cumprir o seu papel e contribuirmos para, ao final da gestão, entregarmos essa Sejus que todos nós sonhamos. Peço a contribuição e vou passar a palavra para o Juno para fazer as considerações iniciais também. Bom dia a todos. Nossa primeira assembleia, queria desejar a Ana muito sucesso em todo o trabalho do Conselho Deliberativo e dizer para vocês que a gente tem, acima de tudo, um compromisso assumido com os servidores, de dar novos rumos para essa entidade. Temos um trabalho enorme para ser realizado e que a gente tem, a todo momento, cumprir as nossas propostas de campanha. Bom dia a todos. Vamos continuar a reunião. Euvani, passamos a palavra a você para suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Espero que realmente a nossa Assembleia ocorra com tranquilidade e realmente reafirmando o compromisso de todos de estarmos aqui nesse biênio 2019-2021 e fazer o nosso melhor. Bom, então vamos definir agora os nossos critérios da Assembleia. As votações serão feitas por contraste, e havendo divergências, a gente vai contar os votos, certo? Alguém contrário a isso? Todo mundo de acordo? Pode levantar o papelzinho. Os que aprovam. Rejeitam. Alguém rejeita? Abstenções? Aprovado, então. Bom, o tempo de fala, eu proponho que seja de 2 minutos aos que se inscreverem. Precisamos decidir aqui quantas pessoas vão falar em defesa e contrariamente às propostas que forem surgindo aqui. Eu proponho 2 minutos de fala e as inscrições em 3 pessoas de cada posicionamento. Alguém contrário a essa proposta? Então, a proposta é, o tempo de fala seria de 2 minutos, as pessoas se inscrevem no momento da discussão e cada pessoa terá 3 minutos para falar, com inscrição. Ok? Alguém contrário? Em regime de votação, aqueles que aprovam se manifestem. Contrários?
Não. Aprova. Alguém contrário? Abstenções? Aprovada, então, a matéria. Outro ponto é a declaração de voto. Precisamos definir se essa declaração de voto será feita no momento da votação, se alguém se abstiver, faça a declaração de voto no momento, ou posteriormente por escrito. A minha proposta é que seja no momento da votação, a proposta da mesa. Que seja no momento da votação. Regime de votação. Quem aprova, levanta. Isso. Contrários. Abstenções. Então, aprovado que a declaração de voto será feita no momento da votação. Outro ponto, direito de respostas. Se houver ofensa ao nome de alguém citar nome de forma ofensiva, a pessoa terá direito a responder. O direito de resposta será de 1 minuto. Em regime de votação, aprovam? Contrários? Abstenções? Então, aprovada a matéria. As questões de ordem, os pedidos de esclarecimento durante a discussão devem ser dirigidos diretamente à mesa. E nós avaliaremos e decidiremos e comunicaremos à plenária que pode fazer uma nova proposta. Ok? Regime de votação, quem aprova? Quem aprova? Quem rejeita? Não há rejeição. Abstenções? Aprovado, então. Bom, então vamos dar início a essas questões decididas. Vamos dar início à nossa discussão que está prevista na pauta. O primeiro item da pauta discussão e deliberação sobre o orçamento anual da Sejus para o exercício de 2020, conforme planilha orçamentária aprovada pelo Conselho Deliberativo, constante em anexo. Bom, aí agora a gente abre as inscrições para quem quiser falar sobre a proposta de orçamento. Armando se inscreveu. Fernando. Mais alguém, gente? 2 inscrições já. Mais alguém vai falar? Então tá. Vamos começar? Armando. Bom dia, pessoal. Eu estou fazendo aqui as vezes do nosso conselheiro Luzmar, ele faz parte da comissão de orçamento, infelizmente não está presente, mas como eu conheço alguns detalhes aqui da proposta do orçamento que foi aprovada no Conselho Deliberativo anterior, da gestão anterior, eu poderia passar algumas informações para vocês para fins de esclarecimento. Essa proposta foi elaborada ainda pela diretoria anterior, foi levada ao Conselho Deliberativo, foi aprovada. Nós incluímos nessa proposta uma rúbrica nova em relação às despesas, que é a assessoria técnica para o Conselho Fiscal. Essa despesa está prevista no Estatuto Social da Sejus. Esse serviço vai melhorar a qualidade do serviço do Conselho Fiscal e uma melhor análise das contas na parte contábil. Então, a gente criou uma rúbrica nova, foi proposta a criação de uma rúbrica nova para assessoria contábil para o Conselho Fiscal. Nós temos também aqui uma situação envolvendo o fundo de reserva, que já havia uma proposta, inclusive, aprovada anteriormente, para aumentar o fundo de reserva ao longo desse ano de 2019, tendo em vista que em 2016 e 2017 o valor do fundo de reserva foi utilizado para fazer obras aqui no clube. E não havia a decisão de se fazer a devolução desses valores para o fundo de reserva. O Conselho Deliberativo anterior, em uma das suas reuniões, determinou que a diretoria, então, fizesse a reposição do fundo. Esse valor mensal está em torno de
Sobe mais um pouquinho, por favor, a parte de receita. Ele está em devolução R$ 10.000 por mês. A diretoria anterior, ela tinha sacado praticamente 328 mil do fundo de reserva para fazer obras no clube. E ao longo do tempo foi definido que a diretoria faria a reposição de 10 mil por mês, só que esses valores são insuficientes para cobrir todo o valor que foi sacado entre 2017 e 2018 para fazer obras. Essa proposta foi mantida de R$ 10.000 para devolução. Não sei se na revisão que vai ocorrer em maio a diretoria vai propor um aumento desse repasse, apenas para esclarecer os colegas que esse aqui é o orçamento aprovado pela Assembleia, mas em maio do ano que vem vai haver uma nova reunião, vai haver uma deliberação da diretoria para que haja o remanejamento de rúbricas, dependendo da execução orçamentária entre o mês de janeiro e o mês de abril. Nesse período, a diretoria vai fazer uma avaliação para ver sobre as receitas e as despesas que estão sendo feitas. Alô, alô? A diretoria faz uma avaliação sobre a execução orçamentária entre janeiro e abril, para fazer uma avaliação aonde seria melhor alocar os recursos da própria Sejus. Então, em maio de 2020, vai haver uma revisão do orçamento e aí seria o momento para você fazer uma nova adequação dos valores do orçamento. Fora isso, o Conselho Deliberativo aprovou praticamente toda a proposta que foi feita pela diretoria anterior. Queria registrar aqui a presença da nossa diretora financeira, a Fátima, que ajudou e contribuiu na elaboração do orçamento para 2020. Então, a Assembleia aprovando o orçamento agora, nesse momento, havendo a necessidade, em maio do ano que vem, vai haver uma nova oportunidade para a gente fazer essa revisão do orçamento para 2020. Era esse um primeiro esclarecimento que eu queria fazer. Alguma proposta? Pediu aprovação, então. Fernando. Bom dia, pessoal. Bom, minhas considerações são muito rápidas, né? Esse orçamento aqui foi elaborado pela diretoria executiva a passada, né? Foi submetida ao Conselho Deliberativo, que fez várias alterações, obviamente dentro do limite do Conselho, e o Conselho, então, aprovou isso aqui. A planilha, queima de fogos ali, a planilha ela não sofre muita alteração, porque a arrecadação e os gastos, eles tendem a ficarem numa linha de pouca variação. Então, na época, o Conselho aprovou, e ela está apta à aprovação hoje pela Assembleia, com a segurança do Conselho, ressalvado que, em maio do ano que vem, poderá haver modificações que os associados surgiram, por exemplo, vamos tirar a verba aqui de obra, botar ali na estrutura, tirar de estrutura, botar em áreas de lazer. Isso é possível em maio. Então, o orçamento não é engessado ao ponto da gente ficar com essa rúbrica toda a vida, né? Então, isso dá uma tranquilidade para a gente aprovar isso aí. E aí, depois, pessoal, esse orçamento ele já está publicado no site da Sejus, e aqueles que quiserem ter uma cópia dele, pode mandar um e-mail para a Sejus e a Secretaria Administrativa irá encaminhar, isso é interessante para que vocês acompanhem onde está sendo gasto cada centavo da Sejus, e essa nova diretoria tem um compromisso, juntamente com o Conselho, de dar transparência para que vocês possam acompanhar, né? É como diz o ditado, é o olho do dono que engorda o gado. Então a gente espera que vocês fiquem de olho no orçamento da Sejus e ajudem aí na fiscalização. Obrigado. A proposta é pela aprovação. Bom, só fechar o tempo aqui. Então, em regime de votação, alguém mais quer se inscrever? Alguém que queira falar de algum ponto específico?
Fátima Urbage, então, tudo bom? Você, como diretora financeira da gestão anterior, quer falar alguma coisa? Então, vamos ouvir a Fátima para nos dar... Não. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Como o Fernando Freitas, né, esclareceu, a proposta orçamentária usou alguns parâmetros para ser elaborada. A gente utilizou a execução, projetamos os contratos até a vigência, depois a despesa, né, até a vigência, e depois da vigência a possível renovação com o índice de IGPM, né, que acredito que vai ser revisto, né, na próxima gestão para IPCA. As questões, as receitas, a gente acredita que vão ficar estáveis, né, porque a gente não vai ter aumento, mesmo com a progressão na carreira, tem uma compensação de renúncia de receita com a questão dos aposentados, então uma coisa compensa a outra. E na execução é que a gente vai observando o que pode ser feito na revisão orçamentária que deve ocorrer em maio, né? Maio. Então, acredito que essa diretoria vai fazer um ótimo trabalho. Aproveito o espaço aqui para desejar boa sorte. Tenho certeza que todos os órgãos sociais que estão eleitos vão fazer um bom trabalho. E desejo especialmente às mulheres que estão aí compondo as diretorias, que eu tenho certeza que vão dar um gás muito forte aí nessa próxima gestão. Qualquer coisa, qualquer pergunta, eu estou à disposição. Se tiver ao meu alcance, estarei aqui para responder. Obrigada por tudo, tá, gente? Então, a gente coloca em regime de votação. Aqueles que aprovam, que levantem o seu voto. Ok. Rejeitam? Não há. Abstenções? Abstenções? Não há. Então, primeiro item da pauta, aprovado o orçamento anual da Sejus, com a ressalva de revisão em maio. Bom, então, seguindo aqui a nossa pauta, eu vou passar a palavra ao nosso presidente da diretoria executiva para a deliberação, né, para apresentar o plano bienal de trabalho da diretoria executiva, para a gente poder discutir e depois colocar em votação. Colegas, nosso plano bienal é baseado em todas as propostas de campanha nossas propostas de campanha em cumprir aquilo que acordamos com os servidores. Nosso plano bienal, ele consiste em fortalecer o ProSaúde. De que forma? Participando ativamente das discussões que estão dentro do ProSaúde. Essa foi uma das principais propostas da categoria. Fortalecer o ProSaúde nesse sentido, participando de todas as discussões, defendendo todos os interesses dos servidores junto ao ProSaúde. Essa foi uma proposta, do nosso plano. A nossa proposta consiste também em manter as contas da entidade de forma transparente a todos os servidores. E essa proposta de dar transparência é publicando mensalmente todos os balancetes da diretoria para que os servidores tenham conhecimento de onde estão sendo gastos as nossas receitas. Propor ações jurídicas de interesse dos servidores. Nós temos várias ações aí que já estão em andamento, algumas em fase de execução, e a gente precisa trazer para os servidores uma resposta dessas decisões. Entre elas, RRA, para aqueles servidores que estão fora, não são contemplados pelo Sindijus, tem aí o auxílio creche, tem aí o PASEP, em suma, promover
todas as ações que tragam benefícios para os servidores. Ou seja, não só essas ações, mas também ter uma posição ativa dentro dos processos de PAD. Os servidores estão aí respondendo PADs e a gente tem que fazer essa prestação jurídica a esses servidores que estão lá respondendo esses PADs. No que tange a questão da administração, né, os contratos, a gente precisa fazer, aonde houver reestudo desses contratos, a gente precisa fazer uma análise, buscar no mercado, ver a compatibilidade desses contratos, fazer uma análise criteriosa desses contratos, sem perder a qualidade dos serviços que já são prestados. Isso é importante que a gente faça isso com muita consciência. Essas são propostas de ações, né, no que tange também a questão da responsabilidade administrativa com relação aos funcionários. A gente tem que ter o compromisso de manter o pagamento dos salários, dos encargos sociais e dos benefícios dos funcionários. Isso é uma gestão responsável e a gente tem que zelar por isso. Em suma, todas as nossas propostas, o nosso plano bienal, ele é bem traçado diante do quadro que a associação já tem hoje. Manter e buscar sempre trazer novos convênios de interesse do servidor, levando esses convênios para cidades satélites, que a maioria dos servidores é uma proposta de campanha, dar uma atenção especial para os aposentados, que quando chegam no tribunal, entrega apenas o crachá, perdem, até pouco tempo atrás, perdi até o direito de ter uma caixa de e-mail. Nosso compromisso também tem que ser voltado para esses associados, eles continuam servidores, né? A associação tem que chegar em todos os lugares. Nesses últimos dias, eu tenho visto aí que os servidores, assim, a associação só lembra da gente em época de eleição. Ela não lembra que a gente também gostaria de ter um evento realizado nesses locais. Nós precisamos fazer chegar na gráfica, no SAAM, todos os eventos que a gente realiza, e é uma cobrança e que a gente tem que atender. Então, as nossas propostas de manter as questões culturais, de lazer, né, ela tem que atingir a todos os servidores e não apenas a alguns servidores. Vamos fazer chegar a todas as cidades satélites. Essas são as nossas propostas principais. Eu acredito que um plano bienal ele vai sendo modificado na medida em que a gente está conhecendo a nossa associação. Nesse momento, eu queria só deixar claro que a gente está numa fase de transição, estamos entendendo os processos que estão em andamento, né? Esperamos que a gente consiga, até o final dessa transição, talvez nessa transição, a gente já faça algumas alterações e coloca por escrito o plano bienal de trabalho da diretoria. Obrigado. Bom, está aberto espaço para as inscrições, quem quiser falar sobre a questão do plano bienal, anseios, né, que tem em relação a essa gestão, em relação ao que deva acontecer, propostas. Bom, já temos uma inscrição aqui do Fernando. Alguém mais? Euvani quer falar? Ninguém mais? Então, vou passar para o Fernando. 3 minutos. Novamente vai ser muito breve. O Júnior acho que já deu um panorama geral dessa diretoria. E a gente fica muito contente, porque os diretores, quase na sua totalidade, são novos. E uma pequena parcela já tem uma experiência na Sejus, advindo do Conselho. Então a gente juntou aí a energia e a força dos colegas novos que vieram para se somar, com a experiência do Juno, do Bruno, da Janaína, da Lisa Lobo, que vieram do Conselho Deliberativo. Então, nós viemos de um órgão que fiscalizava a diretoria. E agora passamos a ser fiscalizado pelaquele conselho. Então, espera-se que a gente, ao saber fiscalizar, saiba também ser fiscalizado. E, ao ser fiscalizado,
saiba ser correto. Nós temos já em janeiro, pessoal, a redução da mensalidade dos aposentados, que foi proposta do Conselho Deliberativo, aprovada em Assembleia. Então, já em janeiro, agora na folha de janeiro, como a Fátima colocou aqui, haverá uma redução na mensalidade dos aposentados da Sejus, né? E aí nós temos desafios, como o Júnior falou. Nós temos que voltar que a Sejus represente o associado. Nós já chegamos a ter, pessoal, 8.900 associados. Hoje nós temos aí cerca de 6.400. Por que 7, né? 7 mil? Por que esse pessoal caiu? Por que 1.900 pessoas saíram da Sejus? Então, um dos desafios dessa diretoria é ir até esse pessoal e falar, olha, nós precisamos estarmos juntos na Sejus, porque ela é um escudo de luta para nós, seja no tribunal, seja aqui no clube, ou seja nas pautas do Congresso. Temos também uma responsabilidade socioambiental. Já coloquei ao presidente Júnior, o nosso clube desse tamanho gera aqui 26 sacos de lixo e nós não temos coleta seletiva. Não temos uma lixeira de coleta seletiva no clube. O meio ambiente é uma preocupação do milênio, né? Aí a gente fala assim, né? Que mundo deixaremos para os nossos filhos? E esse é um compromisso dessa gestão também com o meio ambiente. Tanto é verdade que tem a Zezé na Secretaria de Patrimônio, mas que está assessorando toda essa área, né, Zezé? De projetos aí. Então é isso, pessoal. Eu estou esperando aqui o vice-presidente Aldinor, ele está na secretaria imprimindo o documento para poder entregar para vocês, não sei se vai ter condição. E lá fala de todas as ações que foram prometidas na campanha, né? Uma delas é a reunião nos fóruns. Não é isso mesmo, Júnior? Então, hoje a gente já tem uma reunião aqui no clube, que é uma emergencial da gestão. Hoje completa aí 8 dias que tomamos posse. E a gente tem desafios, mas vocês vão receber no e-mail de vocês que a diretoria estará fazendo reunião em Ceilândia, Taguatinga, certamente próximo da residência onde você mora, no fórum da sua cidade. Então, quando receber esse e-mail, esse comunicado, vá na diretoria, aponte o que está errado, sugira a alternativa, parabenize o que estiver fazendo de correto, porque o elogio também, ele ajuda a gestão a saber que está acertando em algum ponto. E essa descentralização, por exemplo, nós vamos fazer reunião em Braslândia, Paranoá, Sobradinho, esses lugares mais longe. Isso manda um recado muito claro, dizer o seguinte, que nós, da diretoria, nós não temos nenhum tipo de privilégio ou algo diferente. Nós somos servidores que trabalhamos no tribunal e apenas temos uma função a mais, que é servir aqui na associação. O associado não pode olhar a gente de forma diferente. Antes de tudo, nós somos trabalhadores. Trabalhadores. O Júnior está pedindo para eu citar aqui que nós vamos utilizar muito as enquetes. Enquetes online. Por quê? Porque, às vezes, a gente, enquanto diretoria, pensa de um jeito, mas o associado, na sua maioria, pensa de outro. E a gente está aqui para trabalhar para o associado e não para nós mesmos. Então, vai ter muita enquete aí nessa gestão, de coisas mais relevantes. Obviamente, eu não vou pedir uma enquete para vocês para decidir a cor do copo descartável que terá. Mas, nas questões mais importantes, os senhores serão chamados a tomar a decisão juntamente conosco. Eu não sei se o Aldinor vai vir a tempo aqui, seria importante ele falar um pouco do plano bienal. Ele está lá na secretaria do clube. Não sei se dá para ligar para ele aí, Júnior, porque senão a gente aprovaria. E aí, pessoal, esse plano será mandado por e-mail para vocês e publicado no site. O Júnior falou, é um período de transição. A gente até agora não teve tempo de fazer nada, apenas estamos resolvendo questões que ficaram pendentes. Com a nossa caixa d'água que está vazando, que precisa ser imediatamente sofrer manutenção, né? Então, vamos lá, Júnior? Será que... Bom, aí eu encerro minha fala aqui, agradecendo a presença de vocês no sábado de manhã. Queria dizer que o Júnior aqui já conversou que nas assembleias tenham pelo menos de manhã um café para a gente tomar e à noite pelo menos um pão de queijo. Porque quem vem direto do tribunal não tem tempo de comer nada. A gente está aqui sem um café. Já conversei com o Júnior, a gente vai ver isso aí, porque pelo menos um café com leite para forrar o estômago, né? Gente, o Júnior é o nosso vice-presidente.
Ele teria algo para falar, mas teve uma questão da impressão que não deu certo logo cedo. Então, vou passar para o Juno para falar novamente sobre o plano. E se o áudio não chegar, dá tempo dele falar. O plano ele é muito extenso, gente. A gente sempre acaba, né? Como está imprimindo material, sempre acaba, mas eu queria falar um pouquinho. Toda vez que eu olho para a Zezé, eu me lembro da questão da inclusão, né? Da necessidade que a gente também tenha uma proposta nesse sentido de inclusão, né? A gente e a inclusão ela está em todos os aspectos no tribunal, na estrutura do tribunal, né? Nas localizações, né? E hoje mesmo a gente estava aqui e a gente Zezé, nós vamos fazer uma visita ali para o clube nas reformas, aí a Zezé ainda fez um comparativo. Percebeu-se ali que tinha um sanitário de forma geral para os portadores, né, de deficiência. No entanto, a Zezé ainda lembrou, mulheres contraem bactérias com muita facilidade. Há necessidade de ter ali um banheiro específico para as mulheres, né, portadoras de deficiência. A gente tem assim, então a inclusão ela está em todo lugar, né? A gente olha para aquela calçada daquele banheiro que foi construído e ele é de pedras. Um cadeirante talvez não conseguisse chegar àquele banheiro. Para ele chegar até as churrasqueiras, ele teria dificuldade porque ele teria 1000 empecilhos no meio do caminho. Então a gente tem que pensar na inclusão como um todo, nos locais de trabalho, na nossa sede social. Quando o Fernando coloca a questão do meio ambiente, eu coloco a acessibilidade como algo extremamente importante aqui no tribunal. Essa semana, a gente, falando ainda sobre inclusão, eu fiquei muito feliz porque a associação ela está localizada lá numa localização onde tem um elevador e que às vezes ele funciona e às vezes ele não funciona. E aí, para quem tem que subir aquele elevador, um portador de necessidades, né, deficiente e tal, ele tem dificuldade para chegar até a associação. Começa na nossa entidade a falta de acessibilidade. Fiquei feliz porque nós tivemos a notícia de que vamos descer para o térreo. Temos que ver as condições do térreo e criar todas as condições para que todos os associados possam chegar na nossa sede. Além da inclusão, a gente tem algumas propostas que a gente sempre diz que é importante ser discutidas com a categoria. O teletrabalho é uma delas. O teletrabalho também é uma proposta da diretoria em encampar a luta do teletrabalho, mas discutir sempre com a administração do tribunal a questão dos 20% a mais que a gente tem que produzir, a questão da compra de equipamentos com o bolso do servidor. E eu acho que a gente tem que começar a pensar em viabilizar mecanismos para que os servidores possam adquirir equipamentos, porque os seus equipamentos também vão ficando ultrapassados. E a gente tem que pensar nisso, porque muita gente defende o teletrabalho em função do trânsito, a dificuldade de locomoção nessa cidade, extremamente estressante, né? Vem aí, gente, só a título de informação, com autorização do CNJ, já uma ampliação muito maior do teletrabalho. Então, nós vamos ter muita gente em teletrabalho. E nisso, eu digo para vocês, em função do teletrabalho, os servidores vão ficar cada vez mais distantes uns dos outros. E a gente precisa de um canal de comunicação forte com os servidores. Essa comunicação entre servidor e direção e entidade precisa ser constante e que traga a necessidade sempre de renovação nessa comunicação. Precisamos avaliar essa comunicação constantemente, precisamos fortalecer essa comunicação com o servidor. Outras coisas que a gente vê aqui, na verdade, que a gente tem que incentivar, e isso faz parte da proposta, nós temos uma sede linda, e eu fiz isso, lembrando os esforços da diretoria anterior para manter, né, fizeram reformas extremamente significativas nesse clube, mas a gente tem que trazer os servidores para a nossa sede. Essa sede é nossa, foram anos de sacrifício que os servidores fizeram, contribuição, joias, desde o início da compra do terreno até isso que está aqui. Isso aqui é nosso. Nós precisamos frequentar essa sede social, trazer as nossas famílias, promover eventos aqui nessa sede social. Outra coisa que é a fomentação de atividades esportivas.
a gente vê muita gente utilizando a nossa sede. Mas tenho certeza, a maioria são servidores que participam em outros eventos, né? Não são, a gente tem que incentivar a criação de times esportivos, seja na área de natação, seja no futebol, seja no tênis, né? Nós temos um clube lindo e eu não sei por que não usar. A gente observa, na verdade, a gente tem que fazer uma discussão ampla com relação a convênios. Os convênios, quem são os conveniados, né, que estão frequentando o nosso clube? Os nossos conveniados estão frequentando o clube muito mais do que nós. E a gente precisa repensar essa questão dos conveniados de alguma forma, né, e para trazer os associados a participarem. Nossa sede era nossa sede, né, hino de escola de samba, mas para dizer que a nossa sede ainda continua sendo a nossa sede em trazer os servidores a participar dos eventos aqui. Nós precisamos divulgar que nós temos um salão de festa maravilhoso, com ar-condicionado, com reformas, né? E trazer para cá, gente, as nossas realizações familiares também. Vamos trazer as nossas famílias, divulgar nas nossas famílias que nós temos um salão, que nós temos churrasqueiras, né? E vamos também, né, propostas dessa diretoria é de ampliar, onde houver necessidade de ampliação, nas churrasqueiras, vamos tentar viabilizar. E para isso, a gente precisa hoje sair daqui até com compromisso de uma campanha de filiação. A gente precisa trazer todos os associados para uma campanha de filiação, fazer com que as pessoas conheçam a nossa sede e os trabalhos que são desenvolvidos pela Sejus. Estou aguardando a Odinon aí, né, que está lá imprimindo, não sei o que aconteceu com a impressora. Enquanto isso, a gente pode passar para mais alguém que tenha alguma proposta nesse sentido. Euvani está inscrita, né, Euvani? Bom dia. Gente, na verdade, a minha fala é rápida. A minha fala é rápida, é mais sobre a questão mesmo dos aposentados, né? Dessa inclusão dos aposentados, para que realmente nós, aposentados, possamos também estar mais presentes com relação às coisas que acontecem no tribunal, porque é a questão da perda do e-mail, os que saíram mais antigos. No meu caso, eu não tenho o e-mail do tribunal até hoje. E para que eu lembro que quando eu estava fazendo a campanha, muitas pessoas falavam essa necessidade de que o aposentado, assim como os fóruns têm assim os seus representantes em cada fórum, né, e tal, que os aposentados também pudessem ter esse espaço para poder também se colocar e também ser visto, é isso. Ainda sobre o plano bienal, eu queria dizer só que nos primeiros artigos do nosso estatuto, ele fala no parágrafo único do artigo 1º, né, que a Sejus é composta pela reunião de seus associados, pelos órgãos sociais e órgãos auxiliares, sendo administrada de forma harmônica entre eles. Então, assim, que a gente consiga, nessa gestão, manter a harmonia, manter um clima de amizade, sempre lembrando que todos nós queremos a mesma coisa, o melhor para o associado. Então, a gente espera que isso aconteça. Então, em regime de votação, a gente pode... antes? Tá. Antes, você fala? Antes, a gente tem que resolver uma questão. Por um lapso aqui, o Juno, ele assinou 2 vezes a ata. Ele esqueceu que tinha assinado primeiro, assinou por último. Velhinho. Só para fechar. E nós queremos anular a última assinatura dele, precisamos que a Assembleia corrobore essa decisão. Então, em regime de votação, quem aprova? Anulada o número 22 na lista de presença. Quem aprova? Cadê o meu? Eu aprovo. Eu aprovo. Rejeita, quem rejeita?
Abstenções? Então, aprovada a eliminação do número 22 da lista de presença, uma assinatura em duplicidade e que conste em ata essa decisão da Assembleia. Ok? Então, agora, vamos colocar em regime de votação a aprovação do plano bienal. Quem aprova? O que foi apresentado? Ok. Rejeições? Não há. Abstenções? Também não há. Então, aprovado o segundo item da pauta. Agora passamos para o terceiro item, que são avisos gerais, assuntos gerais, e se tiver algum aviso, é o momento. Tá, vou passar para o Fernando. Aviso rápido, logo mais às 14 horas, a diretoria executiva da Sejus estará reunida aqui na sala de reunião do clube. Oi? Entendeu também? Então, nós teremos uma reunião aqui, possivelmente haverá também uma pequena vistoria no clube, né, já para alguns reparos emergenciais, e aí a gente convida aqueles que quiserem aqui permanecer nessa reunião, almoçar aqui no clube, depois passar aqui a tarde todinha, sabe lá que hora a gente vai sair daqui hoje? Então fica convidado vocês aí, tá bom? Rapidinho. Colegas, tem um aviso que eu acho importante a gente dar para vocês. A gente teve uma reunião no primeiro dia com o Dimador Bellinati, né? Estavam presentes a essa reunião, eu, Fernando Freitas, Aldo, Débora, e a gente teve uma informação que é importante, a gente vai trabalhar essa informação para divulgar para os servidores, mas já é importante que vocês saibam. Houve um equívoco por parte do sindicato em soltar uma nota dizendo que não haveria o reajuste do ProSaúde para os meses de janeiro. E eu acho que o doutor Bellinati, ao se expressar, quando foi abordado pelo sindicato, eu acho que, quando se falou em aumento do ProSaúde, né, ele quis dizer, além daqueles que já estão previstos, não sei se vocês se recordam, o ProSaúde concedeu aumento, o Conselho Deliberativo, por 4 anos. Né? Já aplicamos o primeiro e estamos indo para o segundo. Então, já existe uma deliberação do Conselho Especial. Se eu não me engano, é de 2,46, a Fátima talvez possa me dizer, para 2,58. Então, os servidores vão ter um aumento já no mês de janeiro, de reajuste do ProSaúde já previsto. Nós teremos aumento para os próximos 4 anos. E esse aumento, queria só deixar claro, o doutor Bellinati ainda disse que não seria feito nenhum aumento antes de um novo estudo atuarial. Gente, esse aumento vai sair sem um novo estudo atuarial, que está previsto, está sendo cotado à empresa para realizar esse aumento, que vai fazer isso provavelmente em agosto. Em agosto terá um novo estudo atuarial, mas o reajuste do ProSaúde, se eu não me engano, de 2,46, eu posso checar os valores depois, para 2,58. Fátima, é essa a informação? Correto? Então é isso, colegas, é só essa informação que eu acho importante, a associação vai procurar divulgar isso já na semana que vem, com urgência, porque os servidores saem de férias e ficou com aquela impressão de que não teria esse reajuste nesse mês de janeiro. Bom, por fim, vamos encerrar nossa assembleia. Eu queria agradecer muito a presença de todos que se dispuseram a vir aqui nessa manhã de sábado, importante essa participação. Agradecer a Rafaela e a Vanessa, que estão aqui nos apoiando. Rafaela. E eu queria propor, antes da gente sair, que a gente viesse todo mundo aqui para frente para a gente tirar uma foto para marcar essa primeira assembleia, um momento importante para a gente. Esse top é bem rapidinho, tá legal? Então, declaro encerrada a assembleia, às 11h24.